Entrevista do dia. Olha só, a campanha Novembro Azul conscientiza a população sobre a importância aos cuidados da saúde do homem. Dados do INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima que 66 mil homens devem ser diagnosticados com câncer de próstata apenas este ano. E não é só isso não. A doença ocupa a primeira posição no Brasil e atinge principalmente homens a partir dos 45 anos. O estado do Mato Grosso do Sul é um dos que estão no topo em registro da doença no país. Vamos entender como está a situação aqui em Minas Gerais e também sobre a importância dessa prevenção com o coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Madre Teresa, o médico urologista Herman Barbosa. Bom dia, doutor Herman. Obrigado por nos atender aqui no Super N, primeira edição. Bom dia, Léo Mendes. É um prazer falar com o seu público e poder trazer informações sobre essa importante doença e sobre essa campanha que, na verdade, é mundial, né, o Novembro Azul, que visa justamente trazer informações e estimular a população a buscar o diagnóstico precoce, né, do câncer de próstata, né? Sem dúvida. Doutor, eu quero começar pela idade. A campanha trabalha com essa idade aí a partir dos 40, 45 anos, pedindo que os homens comecem a fazer essa prevenção do câncer de próstata especificamente. Mas já vi também outros estudos que falam que essa prevenção tem que ser assim sempre, desde a juventude. O homem já deve estar preocupado não só com esse tipo de câncer, mas também com outras doenças relacionadas à saúde e ao câncer. Como que o senhor avalia aí essas informações? Correto, Léo. Isso mesmo. Na verdade, o Novembro Azul, ele teve início por causa do câncer de próstata. Para o dia 17 de novembro é o Dia Internacional de Combate ao Câncer de Próstata. E essa campanha, então, ela ganhou o mundo visando não só o debate sobre o câncer de próstata, mas também falar sobre outras doenças que também são silenciosas, né, e que acometem a população masculina, como, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, o sedentarismo, né, que é fator de risco para essas doenças. E, então, para o câncer de próstata especificamente, o que é recomendado, como a doença é mais comum a partir dos 50 anos, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os pacientes que têm parentes de primeiro grau, né, ou seja, irmão, pai, que tiveram câncer de próstata, que esses pacientes procurem o urologista a partir dos 45 anos. E aqueles que não têm essa história familiar, porque a história familiar acaba dobrando a chance do paciente ter câncer de próstata. Então, se não tem história na família, pode começar essa avaliação a partir dos 50. Mas como você mesmo disse, na verdade o urologista, o homem a qualquer momento pode procurar o urologista e acaba que nós somos a porta de entrada do homem no sistema de saúde, e é o papel, a responsabilidade do urologista a estimular o homem a refletir sobre sua saúde de uma forma global e buscar estimulá-lo a cuidar de todos esses fatores de risco, na verdade, né? Estimula a interromper o sedentarismo, debater sobre questões como o alcoolismo, o tabagismo e o cuidado com a saúde como um todo. Quando um homem procura o urologista, muitas vezes pela primeira vez, assim, já tardiamente, imagino que os médicos, como o senhor, pedem um check-up completo, né, doutor? Correto, exatamente. Infelizmente ainda é comum, né? O homem tem uma certa resistência a procurar o médico, né? As mulheres, elas acho que é por causa da questão da menstruação e tudo mais, elas começam a procurar o ginecologista já desde adolescentes, né? E o homem acaba postergando o cuidado com a saúde. E muitas vezes ele deixa de desenvolver doenças que são silenciosas e que, onde entra o nosso papel aí de detectar precocemente esses problemas, né? O câncer, como você falou, um homem mais idoso que deixa de deixa para procurar o urologista só quando perder a chance de ter o diagnóstico precoce da doença, né, que é o mais importante, e de ter essa doença tratada e curada, né, porque o câncer de próstata, ele é um dos tumores mais curáveis do organismo.
quando detectado precocemente, a chance de cura é superior a 90%. E eu até entendo a população mais velha, assim, a maior resistência que eles têm até a tratar desse assunto, porque era comum a gente ver essas pessoas mais antigas, elas tinham receio até de falar a palavra câncer, tinham medo de citar essa palavra câncer, era como se fosse um tabu, né? E hoje a gente já... Eu acredito que esse fator era associado até à questão de que realmente os tratamentos não eram muito desenvolvidos, o recurso hospitalar e assistência à saúde não era tão desenvolvida quanto é hoje. E agora hoje, ao invés de evitar de falar da palavra câncer, na verdade a gente procura difundir informação, estimular as pessoas a procurar o serviço de saúde o quanto antes e debater sobre todas essas questões preventivas, né? A medicina evoluiu muito, mas a prevenção e o diagnóstico precoce é a chave de um tratamento mais eficaz, com menos efeitos colaterais. Então, o foco hoje é debater sobre a doença, refletir sobre esses problemas de saúde que são silenciosos, não esperar os sintomas aparecerem e procurar o quanto antes a assistência médica. Nós estamos conversando com o coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Madre Teresa, que fica em Belo Horizonte, o médico urologista Herman Barbosa. Doutor Herman, o câncer de próstata, ele é uma dessas doenças silenciosas que o senhor citou? Exatamente. A próstata, na verdade, ela é acometida por 3 doenças principais. A mais comum, a que provoca mais sintomas, na verdade, é a hiperplasia benigna da próstata. É uma doença benigna que produz, geralmente, sintomas urinários que a gente chama de obstrutivos. A próstata é uma glândula pequena, está localizada abaixo da bexiga, bem logo ali na saída do jato urinário, vamos dizer assim, onde se inicia a micção. Então, com o crescimento da próstata, pode haver uma obstrução à micção e o paciente começa a sentir o jato urinário fraco, pode acordar muitas vezes à noite para urinar, muitos vão fazer viagens curtas, tem que parar para urinar, são sintomas obstrutivos, né? A outra doença comum é a prostatite, que também acomete homens jovens, que é uma inflamação, muitas vezes ela está associada com febre, um quadro de infecção urinária com repercussão sistêmica, que está associado com a infecção da próstata. E o câncer de próstata, que é o mais temido, na verdade, ele é silencioso, ele nas fases iniciais ele não provoca nenhum sintoma. Então, quando o câncer de próstata vai produzir alguns sintomas, na verdade, as chances que a doença já se espalhou, que tem menores possibilidades de cura são grandes, entendeu? Certo. Doutor, ainda tem uma resistência do homem, assim, até por causa do preconceito e de vários estigmas aí de fazer o exame que pode detectar o câncer de próstata e que ainda é o exame de toque. Diante aí da tecnologia, do avanço que a gente vê na medicina, ainda esse exame é o mais eficaz? Não existe um ultrassom que poderia detectar? Muitos homens se perguntam a respeito disso, porque ainda é necessário esse exame que é o usual? É uma excelente pergunta, Léo Mendes. Na verdade, o exame de próstata, ele faz parte do exame clínico do paciente, né? A gente compara até com as outras especialidades. Do mesmo modo que o cardiologista vai auscultar o coração do paciente, faz parte do exame clínico do urologista fazer o exame de toque retal. Mas a boa notícia que eu tenho é a seguinte: o exame de toque, ele realmente é importante, ele pode detectar, muitas vezes, o que a gente usa numa análise inicial para detectar o câncer de próstata é o PSA, que é o exame de sangue, e o exame de toque. Muitas vezes o PSA vai estar aumentado, chamando a atenção para um possível diagnóstico, né? Tudo isso é confirmado com a biópsia da próstata, na verdade. E o exame de toque, ele pode detectar alguns nódulos ali na próstata, mesmo quando o PSA está normal, daí a importância desse exame. Mas a boa notícia, como eu falei, é que o paciente, na verdade, quando ele passa a ser acompanhado pelo urologista, ele vai ao urologista anualmente, o urologista, de acordo com a avaliação individualizada de cada paciente, ele pode pensar mais a necessidade de se fazer o exame de toque. E tem, na verdade, alguns pacientes que realmente até por questão médica, por doenças anorretais que os pacientes podem apresentar, eles não podem nem se submeter ao exame de toque retal.
alguns pacientes. E tem paciente realmente que tem essas resistências, mas eu queria reforçar com esses pacientes que têm a resistência, que não querem submeter ao exame de toque, que não deixem de procurar o urologista, que mesmo assim nós faremos uma avaliação e podemos chegar num diagnóstico precoce, né, se houver um tumor de próstata. Então, acho que essa resistência, ela deve acabar, mas mesmo que a gente não consiga eliminar essa resistência em todos os pacientes, não deve ser um motivo para o paciente deixar de procurar o urologista. Certo. Nós estamos conversando com o urologista Dr. Herman Barbosa. Agora, doutor, o Hospital Madre Teresa está com uma campanha, né? Tem desconto aí para quem não tem plano de saúde e até estacionamento gratuito para homens, né? Nesse Novembro Azul. Correto. Nesse mês de novembro, né, como vem acontecendo desde anos anteriores, o hospital ele procura, né, através do serviço de comunicação, difundir o conhecimento, estimular a população a procurar o urologista, né, a debater, a refletir sobre as doenças da próstata, a saúde global masculina, e o hospital ele cria estímulos realmente para o paciente ter acesso ao hospital, mesmo aqueles pacientes que não têm plano de saúde. O hospital cria descontos na consulta, facilidades para, como você citou, a questão do estacionamento, para ele poder ter acesso ao hospital e vamos dizer, não ter desculpa de não procurar o urologista, né? Nessa campanha que dura o mês inteiro, como eu falei, a gente procura, o foco é a próstata, mas a gente procura estimular uma reflexão sobre a saúde global do homem, né? Não adianta a gente fazer o exame, o paciente está tudo bem com relação à próstata, mas e se o diabetes ali está iniciando, o paciente não tem a questão do sedentarismo, a pressão está alta e não tem um diagnóstico correto, um acompanhamento. Então a gente, inclusive isso gerou nessa campanha desse ano até um estímulo, nós convidamos a outros profissionais de outras especialidades, como cardiologia, para falar sobre as doenças cardiovasculares mais comuns na população masculina, ortopedia para falar sobre a questão da atividade física, do esporte. Então, o Hospital Madre Teresa esse ano está preocupado também com a saúde global masculina. Certo. Dr. Herman Barbosa, coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Madre Teresa. Doutor, muito obrigado pela sua atenção e contribuições aqui no Super N primeira edição. Eu que agradeço, Léo Mendes, agradeço a toda a sua audiência e a você especialmente. Muito obrigado. Obrigado e até a próxima.